Capítulo 8 do mandado de injunção e do habeas data. Artigo 166. No mandado de injunção e no habeas data serão observadas, no que couber, as normas do mandado de segurança, enquanto não editada legislação específica. Capítulo 9 do conflito de competência. Artigo 167. Nos casos previstos em lei, o conflito de competência poderá ser suscitado entre magistrados de primeiro grau, de segundo grau e órgãos fracionários do tribunal. Artigo 168. O conflito de competência poderá ser suscitado pelas partes, pelo Ministério Público ou pelo magistrado. Artigo 169. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator, inciso 1, determinar a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado. Inciso 2, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver em caráter provisório as medidas urgentes. Artigo 170. Decorrido o prazo assinado pelo relator, será ouvido o Ministério Público no prazo de 5 dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas. Em seguida, o conflito irá a julgamento. Artigo 171. O relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. Inciso 2. Tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou de incidente de assunção de competência. Inciso 3. Jurisprudência dominante do tribunal ou de tribunal superior. Título 2. Dos processos criminais de competência originária. Capítulo 1. Do habeas corpus. Artigo 172. O ex-habeas corpus será processado e julgado conforme a competência das câmaras ou do pleno, podendo ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. Parágrafo único. Insurgindo-se o paciente por qualquer razão contra a impetração que não subscreveu, a inicial será indeferida. Artigo 173. O relator poderá: inciso 1. Requisitar informações à autoridade competente, que deverá prestá-las no prazo de 5 dias. Inciso 2. Preterir a análise do pedido liminar, se julgar necessário requisitar informações prévias à autoridade coautora. Inciso 3. Dispensar as informações, se julgar desnecessárias à apreciação de liminar e ao pleno conhecimento da ordem impetrada. Inciso 4. Ordenar diligências necessárias à instrução do pedido. Inciso 5. Determinar que o paciente seja apresentado a ele, ao plenário ou às câmaras na sessão de julgamento. Inciso 6. Conceder alvará de soltura no habeas corpus liberatório. E inciso 7. Conceder salvo-conduto no habeas corpus preventivo. Artigo 174. Recebidas as informações e cumpridas as diligências determinadas pelo relator, os autos serão remetidos ao Ministério Público independentemente de despacho. Artigo 175. O relator levará o processo em mesa para o julgamento na primeira sessão seguinte ao recebimento dos autos do Ministério Público. Artigo 176. A decisão concessiva de habeas corpus será imediatamente comunicada às autoridades a quem couber cumpri-la, sem prejuízo da remessa de cópia do acórdão por qualquer meio idôneo de comunicação. Artigo 177. O presidente do órgão julgador poderá delegar ao respectivo secretário a atribuição de firmar a comunicação de que trata o artigo anterior. Parágrafo único. Os salvos-condutos serão sempre subscritos pelo relator ou pelo desembargador que tiver concedido a ordem em voto divergente. Artigo 178. O Tribunal Pleno e as câmaras poderão expedir ordem de habeas corpus quando, no curso de qualquer processo, verificar-se que alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Artigo 179. O Tribunal Pleno poderá conceder habeas corpus na hipótese do artigo anterior, ainda que a competência para a medida seja das câmaras. Artigo 180. Ordenada a soltura do paciente em virtude de concessão de habeas corpus, a autoridade que, por evidente má-fé ou abuso de poder, tiver determinado
tiver determinado a coação, será condenada nas custas, independentemente da remessa ao Ministério Público de translado das peças necessárias à propositura da ação penal competente.